Bem-vindos, meus robozinhos russos preferidos. Não preciso gastar muito tempo aqui, porque esse é um vídeo muito mais de autoterapia. Não vai render nada para vocês em termos de boa propaganda, nem nada assim. Eu aprendi recentemente que a gente, ao gravar coisas, ao falar, como se fosse em público, ajuda não só a organizar a cabeça, como também ajuda a aprender melhor aquilo que você está falando. Então, eu estou testando aqui essa ideia de falar como se eu estivesse fazendo um baita de um canal de YouTube, uma grande aula, e com isso tentar organizar coisas que eu quero entender melhor sobre o que eu mesmo penso, que às vezes eu não sei direito. O que está pegando atualmente de interessante é que eu sempre fui taxado de ser de direita, né, ao longo da faculdade e alguns bons anos, e mais recentemente, nos últimos 10 anos, na verdade, começaram a me taxar de esquerda, né? Isso revela muito sobre como que as coisas têm caminhado e revela um pouco sobre a minha cabeça também, porque uma coisa que aconteceu aí sim, bem recentemente, foi começarem a me chamar de isentão, né? Aqui no Brasil, ser uma pessoa mais centrada tende a ser uma coisa pejorativa. Ultimamente isso cresceu muito, né? E normalmente quando só me xingam de comunista ou de capitalista, ou então até de, né, burro, idiota, essas coisas mais precisas ao falar de mim, eu já estava acostumado, e agora tem acontecido esse outro do tipo, você está aí defendendo o governo sendo que você antes era de direita, ou você está atrapalhando o governo sendo que você era antes de esquerda, que você parece ser de esquerda. Então, assim, o que eu acho que tem acontecido muito comigo é que eu aprendi a ser uma pessoa muito mais pragmática quando o assunto é política, principalmente política pública. E de 2014 para cá, estudando sobre assuntos mais diversos possíveis, o que eu acabei entendendo é que a política pública baseada em evidência é a melhor. Não interessa se ela vem de uma ideologia X ou Y, desde que a gente saiba que ela funciona, é o que me importa, é o que deveria importar para todo mundo. E como que isso meio que é raciocinado, assim. A gente tem, né, além das ideologias bem radicalizadas, que vocês já conheceriam, né, duas vertentes políticas importantes na discussão de como os países podem progredir e como seria a forma de países já desenvolvidos ajudarem os países que estão se desenvolvendo. E a vantagem de gravar para mim mesmo é que eu posso pausar e voltar e não me preocupar com editar, porque azar dos robôs que estão atrapalhando, sendo atrapalhados por ver esse vídeo em vez de ver coisa mais útil. Então, como eu ia dizendo, existe uma grande discussão quando se fala de países desenvolvidos tentando ajudar países subdesenvolvidos, principalmente ali no âmbito de ONU, Banco Mundial, BID, etc., que é a questão da intervenção ou não nesses países. O argumento ali do Oliver Sacks, que é um dos proeminentes nesse assunto, é que está ajudando é pouco, que existe inclusive uma estimativa, um valor que seria de encerrar praticamente a pobreza no mundo com grandes transferências de renda condicionadas entre países, e que
elas se precisam se fortalecer, porque no ritmo que está hoje elas viram um ciclo vicioso que é chamado de armadilha da pobreza, em que você sobe um pouco a renda das pessoas, isso começa a melhorar, mas como não é o suficiente para sair da condição de se estruturar, de conseguir viver por conta própria, elas acabam voltando para um ritmo de pobreza, para uma situação de pobreza ou de pobreza extrema. Então, o argumento dele é que é necessário ajudar a quebrar essa armadilha da pobreza, fazer as pessoas romperem com ela. Já o argumento da não intervenção, o mais proeminente que eu conheço em favor dele é o William Easterly, diz exatamente o contrário, diz que o problema é ajudar, porque quando você começa a transferir dinheiro que esses países não conseguiram sozinhos, digamos assim, com a sua própria produção, você está minando a capacidade das instituições deles de conseguirem se organizar para progredir. Então você teria o problema da corrupção no governo, ao mandar muita grana diretamente para o governo, e você teria o problema da assimetria de informação para conseguir atuar diretamente. Então, sei lá, os franceses indo fazer uma política pública no Haiti, eles não entendem como funciona o Haiti, não entendem como são as pessoas de lá e acabam mais atrapalhando do que ajudando por causa dessa falta de necessidade, já que o dinheiro vai vir de qualquer jeito, desses países estruturarem as suas instituições. E existe também, assim, né, umas coisas um pouco mais contemporâneas, tipo o Darin Acemoglu, que ganhou o Nobel em 24 agora, que também é em cima um pouco dessa linha de as instituições é o que importam e que é preciso discutir exatamente como fortalecer as instituições. E uma vez que você tiver um ambiente institucional, um governo que funciona, empresas que confiam para investir e toda essa infraestrutura, você terá condições de progredir e de se desenvolver. É verdade, concordo demais com isso, assim, pelo que eu estudei até hoje e vi, mas o problema é que estas abordagens já foram tentadas e elas falharam. O histórico, tanto de ajudar quanto de deixar de laissez-faire, deram péssimos frutos em vários aspectos, tiveram seus sucessos, tiveram seus fracassos. E a partir disso vem a discussão de criar uma proposta que, ao invés de pensar em macro ideias, em fortalecer as instituições como grande objetivo dessas intervenções ou dessa não intervenção, né? Você poderia discutir como que as micropolíticas poderiam ajudar. Não é micro de ser miseravelmente pequena ou que aí não ajudaria em nada, mas assim, você investigar o que funciona, você descobrir, com base em evidências, o que realmente está fazendo diferença no mundo. Então, essa abordagem tem o modo mais direto, que são as avaliações de impacto, em que você faz uma política, aí sim, pequena, de um escopo pequeno, com objetivos modestos, em que você cria um projeto piloto com grupos de controle que permitiriam você entender cada aspecto daquela política, o que teve impacto, efetividade e o que não teve. Para disso, você levar esses resultados para uma grande discussão em que esperaria-se que outras iniciativas parecidas também fossem levadas para essa discussão e criar em cima dessa discussão um aprendizado, uma massa de conhecimento que poderia ser então usada para aplicar em novas políticas, essas sim mais ambiciosas. Então, o exemplo clássico é o caso da malária no Quênia,
em que se tinha discussão de como fazer as pessoas a usarem redes para dormir, aquelas redezinhas que evitam que o mosquito, que transmite a malária, efetivamente pique você durante a noite. É sabido que essas redes realmente são uma forma de proteção, né? Assim, metade do tempo que você estiver dormindo, você não estará sujeito a esses mosquitos. Então, as pessoas discutiam esse problema. Precisamos fazer com que as pessoas dessas regiões endêmicas durmam com essas redes, se previnam. E aí veio 3 propostas. Você simplesmente deixar o mercado resolver esse problema, você doar essas redes, distribuir redes e ver a disposição das pessoas em usar, a partir que elas não pagariam nada por isso, e você subsidiar, reduzir o preço, facilitar a compra, mas deixar com que as pessoas continuem comprando as redes. E a pesquisa, a avaliação mostrou que o subsídio é o melhor meio. Então, se você, ao invés de, assim, quando você doava as redes, as pessoas usavam elas até para outras coisas que não dormir. Teve os casos das pessoas que usaram para pescar, por exemplo, e você teria um desprezo, uma falta de valorização daquele empenho. Ele é de graça, assim, fui lá, peguei, me diverti com aquilo, guardei na gaveta e tal. E quando você deixa para o mercado, as pessoas seguem uma demanda que não necessariamente tem naquela demanda a importância que deveria ser dada para aquele problema de saúde. Ao subsidiar, você baixa o preço e aí a disposição das pessoas de comprar aumenta, mas não perde o valor daquilo. Então as pessoas que realmente queriam comprar e estavam ali no limite de talvez eu compro, talvez não compro, passaram a ser incentivadas a comprar mais. E isso ajudou nas regiões que foram tratadas dessa forma a reduzir a incidência de malária. Então, assim, você teve nesse ponto uma ideia liberal, uma ideia intervencionista e uma ideia no meio do caminho ali que funcionou. Assim, nesse caso, a ideia do subsídio funcionou. Vão ter outras situações que o subsídio não vai funcionar. E aí, o que você faz com isso? Você pega essa pesquisa, que foi uma só, e leva a um grupo de mais pesquisas parecidas e cria as meta-análises, que é quando você chega com vários resultados, discute em cima daqueles resultados, enumera eles, lista quais são os problemas e as vantagens de cada um daqueles. E a partir disso cria-se discussões e propostas maiores que precisariam ser adaptadas para cada realidade. Geralmente as pessoas usam esse último argumento para eliminar essa discussão de avaliação de impacto, essa discussão de aprender com projetos pilotos e tal. O primeiro argumento é o de que o Quênia é diferente da Amazônia, que também tem um problema com malária, com outros conhecidos, então não vai funcionar aqui, a realidade é outra. Esse é um argumento preguiçoso, porque ele serve apenas para eliminar uma das características daquela pesquisa. Se você, ao invés de fazer isso, pegar aqueles resultados, pensando no conceito do tudo mais constante, que é o que uma avaliação de impacto consegue te providenciar, tudo mais constante, essa pequena intervenção resolveu este pequeno problema. Você pode pegar aquilo, discutir aquilo com outras evidências que você tenha, porque não é um problema novo e você tem várias informações de outros trabalhos que foram feitos, por exemplo, na Amazônia, no caso da malária de lá, de coisas que funcionaram, de coisas que não funcionaram. Você comparando, mesmo que esses resultados da Amazônia não sejam de avaliação de impacto, você gera hipóteses a partir dessas outras formas de avaliação que, combinada com a avaliação de impacto do Quênia, nesse caso, vão dar uma proposta de um programa que poderia ser colocado em prática ali.
usando de preferência a mesma ideia de criar um piloto, a partir do piloto avaliar e dando certo, incentivar, aumentar aquela política de intervenção ou acabar com as suas políticas de intervenção para fazer uma não intervenção, né? E esse outro ponto também gera críticas que são assim, você está gastando dinheiro e tempo com essa avaliação de impacto. A avaliação de impacto demora muito tempo, você tem que começar a fazer a política, executar, e enquanto você sorteia as pessoas que vão receber, no modelo ideal de avaliação de impacto, você literalmente sorteia as pessoas. As avaliações de impacto de programas sociais, elas seguem a ideia das avaliações de medicamento, por exemplo. Então, você sorteia um grupo para ser o placebo e um grupo para ser o tratado. E aí vem um questionamento moral desse sorteio e um questionamento moral de você estar gastando um dinheiro para fazer a avaliação, que é cara, que poderia ser usado para aumentar aquela política, poderia ser usado para poder atingir mais pessoas. Essa discussão, por exemplo, foi em cima, o Bolsa Família teve, em grande parte, essa discussão, porque vieram com o argumento de precisamos que o programa seja universal de uma vez. Não vai dar tempo de fazer uma avaliação de impacto como foi feita no México. As pessoas precisam disso agora, né? Então, isso gera essa questão de que você volta a pensar numa coisa mais ideológica e macro do que algo micro e focado numa evidência. Você chega e fala, não, é assim e não precisa, faz então logo essa política para poder, né, vai dar resultado. Eu não sei se vai dar resultado. Então, desmantela essa política, esse órgão, coisa assim, porque a gente sabe que vai ser melhor. Não sabe como? Não sabe. Então, você, nesse argumento, está deixando de investir. Quando você desiste da avaliação, você está deixando de investir naquela própria política, no risco de que, se algo estiver dando errado, você está perdendo um progresso que poderia ser conseguido ali, seja progresso econômico, seja progresso social, etc. Então, assim, ou você está deixando de melhorar a saúde da região, ou você está aumentando o gasto e gastando dinheiro com coisas que poderiam ser melhores, serem feitas. Essa que é a proposta de você fazer uma avaliação. Uma terceira crítica vai ser pessoas que vão falar que a avaliação de impacto não é isso tudo, que ela não serve, que ela pode ser substituída por outras. Esse argumento ele tem o problema de que matematicamente, racionalmente e cientificamente, a melhor forma de você descobrir efeitos de alguma coisa é com a avaliação de impacto. Acho que isso ninguém duvida. O que as pessoas normalmente criticam é que a informação que vem da avaliação de impacto, ela é só quantitativa, que deveria ter avaliações qualitativas que ela não percebe. Ok, é um pouco verdade, mas a avaliação qualitativa, ela pode vir das discussões em cima do que foi observado na avaliação de impacto. E pode-se também reservar uma parte do investimento na avaliação de impacto para outras formas de avaliação, grupos focais, monitoramento e coisas desse tipo. E quando as pessoas discutem que o monitoramento da eficácia, né, que é simplesmente ver se foi executado ou não, é o suficiente, também incorre nessa dúvida que eu não sei se aquilo realmente está fazendo um efeito, porque eu não tenho um controle do que pode estar acontecendo ali. Essas pessoas normalmente menosprezam esses efeitos, acham que não importa tanto, na prática vai para frente aquilo mesmo assim. E esse argumento vai bater e defender o outro de que cada realidade é diferente. O que isso acarreta é que as pessoas vão simplesmente aceitar, continuar pensando do jeito que pensavam antes. Quem acha que não vai valer a pena, porque quem acha que não deveria intervir, que não vale a pena, vê um resultado só da eficácia, de quantas redes foram distribuídas no Quênia, e vai falar, beleza, cara, mas isso é no Quênia, não é aqui. Aqui é diferente, então aqui eu acho que tem que ser assim.
A outra pessoa fala, eu vi que lá no Quênia tá dando um monte de rede para todo mundo, eu acho que aqui também vai poder dar um monte de rede para todo mundo. E você continua investindo dinheiro, tempo, esforço em uma dúvida. E o que a gente precisa entender, de novo, é que intervir e não intervir podem funcionar. Como é que é a discussão? Como que você tem que atuar e que é a discussão? Então, você tem justamente a primeira coisa da política pública baseada em evidência é que ela seja baseada em evidências literais, em coisas que a gente pode saber que funcionam ou não com base em avaliações de impacto. Mas, aí sim vem um ponto que eu reflito em cima disso, é que você continua tendo que respeitar a opinião democrática das pessoas daquela região e não correr o risco de intervir na liberdade das pessoas daquela região. Então, quando você está disposto a intervir ou não, né, fazer essa avaliação, você vai avaliar o quê? Isso que é um ponto importante. E aí que vem essa questão lá, por exemplo, da malária. Assim. Quem é prioritário? É a questão da saúde da malária ou seria, sei lá, uma questão de educação primária que está faltando ou ainda de uma estrutura de saúde melhorada, talvez uma vacina seja mais importante do que isso e tal. E para decidir isso, aí sim depende de muita opinião, que talvez não seja embasada, né? E que você vai, de uma forma ou de outra, tentar aprender com quem faz, mesmo que não seja sabendo um resultado efetivo. Como que isso pode acontecer? Você simplesmente vê, por exemplo, você vê lugares que já combateram a malária, assim, e não fizeram avaliação de impacto, então você não sabe o que exatamente funcionou ali, mas você sabe que alguma coisa funcionou. Então você pega aquela discussão, leva aquilo para se tornar, para decidir em cima daquilo o que seria uma hipótese, para virar um alvo de política pública, e aí você faz a avaliação em cima daquela hipótese, daquela discussão. E essa discussão precisa passar pelos requisitos importantes, que são as pessoas precisam participar dessa discussão. E a gente não pode arriscar abusar da liberdade das pessoas em cima disso. Então, na dúvida, a liberdade. E no valor, a democracia. Como que a gente segue isso? Hoje não está tendo jeito, em grande parte por causa do excesso de radicalismo, que vai fazer com que eu volte lá no ponto. Eu virei um isentão, porque eu quero que exista uma conversa, colocar na mesa o cara da esquerda que acha que o governo tem que conseguir fazer acontecer, e o cara da direita que está furioso, achando que já tentou demais e que o governo não tem que tentar mais. Eu preciso desses dois. O isentão precisa não necessariamente dos radicais, mas precisa que os radicais deixem de ser e virem uma esquerda clássica, um progressista clássico, um direita, um conservador clássico, o tipo que tem a sua opinião é forte, mas mesmo assim aceita dividir o espaço com quem não pensa igual e aceita fazer compromissos, com acordos, com formas de trabalhar juntos. E aí, então, entra essa situação de que quando eu estou conversando com pessoas que acham que o governo Lula atual está fazendo muita porcaria, eu tento falar com ele, ok, tem muita coisa dando errado, tem muita coisa que lá na frente vai dar errado, mas não esquece de olhar o que a gente vê que está sendo tentado. Foi um governo que foi escolhido para ser desse jeito. As pessoas queriam o governo
do Lula e estão tentando ver o que esse governo do Lula faz. Se funcionar ou se der errado, a gente está vendo com o tempo. Quando você simplesmente chega e fala qualquer coisa que acontece, chama de burro quem não está criticando, ou chama de burro quem não está defendendo, você para de conversar e perde uma chance de entender que talvez, sei lá, um Banco Central que, além de meta de inflação, tenta ter uma meta de desemprego, pode ser melhor do que um Banco Central que só fique trabalhando de forma a cumprir metas de inflação. E, por outro lado, um governo que seja mais rígido no orçamento, ele pode ser mais cobrado e monitorado em cima daquilo que ele se propôs a fazer dentro daquele orçamento. Então, dar espaço para a ideia alheia é algo que está se perdendo e que precisamos reforçar. Então, nesse momento, paciência. Quando alguém te chamar de isentão, isso te chatear, assiste lá o desenho do Avatar, principalmente do Korra, que é exatamente sobre trazer equilíbrio para gente que está no fio da navalha do radicalismo, e insistir mesmo estando numa situação de minoria, você sempre vai ser, mas mesmo estando numa situação de baixa, né, aguardar, continuar falando com calma e pensar, igual você pensa em política pública baseada em evidências, pensar em evidências do que funciona para o objetivo de fazer as pessoas cuja ideologia bate forte voltarem a conversar. Então é isso, robozinhos russos. Pensamos, organizamos a cabeça e quem sabe a gente consegue falar melhor sobre esse assunto com as outras pessoas. Valeu.